Foi uma cena vergonhosa, lamentável, essa interrupção de 6 horas do Senado por senadoras, lideradas pelo PT, Gleisi Hoffmann, inconformadas com a votação da reforma trabalhista, então decidiram ocupar a mesa do Senado e obstruir a sessão, impedir que os trabalhos sigam. Tá? Primeiro que foi de um oportunismo assim, vergonhoso mesmo, sabe? Então ficaram tirando selfie lá na mesa, ocupando, lacrando, como sempre. Comendo saladinha junto, sabe? Um escárnio completo com o que deve ser o funcionamento de uma instituição importante para o Brasil. E segundo, e mais sério ainda, é que isso mostra a mentalidade autoritária que a gente tem no Brasil e que no campo da esquerda é personificada praticamente pelo PT e seus aliados. Tá? Essa ideia de que se eu tenho a boa intenção, e no fundo isso é sinônimo de se está do meu lado, então vale. Então eu posso solapar as instituições. Então eu posso bloquear o funcionamento do Estado brasileiro porque o rumo que ele está tomando, a direção que ele está seguindo é contrária à direção que eu quero. Não me importa como as instituições funcionam, como é uma votação no Senado, como são as discussões no Senado, eu quero impor a minha vontade. Se está indo contra o que eu quero, eu vou lá e imponho. Eu faço uma obstrução, um bloqueio unilateral do funcionamento do Estado, no caso aí do Senado, do Congresso Brasileiro, para que as coisas vão de acordo com o que eu quero. Isso é autoritarismo assim puro. Nada mais é do que isso. Sabe? Uma sociedade, para funcionar de uma forma minimamente democrática, organizada, não pode tolerar isso. Tá? Tolerar que a pessoa coloque a vontade dela, o desejo dela ou a crença dela na frente do funcionamento das instituições. Tá? Porque daí, pensa o seguinte, algumas pessoas podem até concordar e dizem, não, mas realmente a reforma trabalhista é importante, tudo. Barrar a reforma trabalhista é importante, ou que seja, estão completamente errados, tá? Estão completamente errados no mérito da coisa. O Brasil precisa dessa reforma trabalhista para facilitar a empregabilidade no país, para melhorar a nossa produtividade, a produtividade dos fatores. E no fundo é uma reforma que vai ajudar as pessoas que são mais pobres e que mais procuram emprego nesse Brasil. A gente sabe que não é fácil, e a gente sabe que muitas pessoas têm emprego informal também. Vai facilitar a empregabilidade formal. É uma reforma que é boa para todos, tá? Exceto para alguns grupos muito bem organizados aí de sindicatos, mas de resto é boa. Boa para o Brasil inteiro e boa especialmente para as pessoas mais pobres e que querem trabalhar e que querem ter mais alternativas de trabalho. Então, realmente, quem está se opondo à reforma está assim, se aliando ao maior retrocesso possível para o Brasil, facilitando que o Brasil continue sendo um país tão ineficiente, com tão baixa produtividade e com um desemprego alto sempre que a economia não está superaquecida. Tá? Essa é a realidade do Brasil, graças à lei trabalhista. Então, realmente, quem está contra ela aí está defendendo o retrocesso total, às vezes bem intencionado, outras vezes, como eu suspeito que seja o caso de muitos políticos, não tão bem intencionado assim. Mas seja como for, tudo bem. A gente que discorda, a gente que vai dizer, não, Joel, eu discordo totalmente de você, eu acho o contrário, acho que a reforma trabalhista é um grande retrocesso, vai tirar direitos, vai empobrecer a população. Ok, tem gente que pensa assim, mas veja, se cada um se der o direito de agir com base nessa convicção ou dessa boa intenção e obstruir o funcionamento do Estado, não tem sociedade que funcione. Tá? Se você acha bonito quando foi a senadora do PT fazer isso contra a reforma trabalhista, você acharia igualmente bonito, como disse um amigo meu no Facebook, se fosse o Bolsonaro ou algum apoiador do Bolsonaro defendendo alguma reforma dele, defendendo, sei lá, o Escola Sem Partido? Você acharia bonito? Seria bom para o Brasil daí? Tem muita gente, eu sei muito bem, tem muita gente da direita que sim, daí acharia bonito, aí concordaria, não sei o que, não, porque são nossos filhos, as nossas crianças. Ambos os lados que pensam assim, no fundo, não estão a sério, não estão querendo a sério um país com instituições que funcionem e não estão a sério quando dizem que gostam ou defendem democracia também. Não. Eles defendem a imposição da vontade deles, custe o que custar, solapando as regras que for preciso solapar para fazer valer aquilo que eles consideram ser o certo ou o melhor, ou o que seja o time deles no fundo também, né? Um país pode funcionar assim? Não pode. E se só funciona é porque nem todo mundo entrou nesse jogo. O PT sempre fez esse jogo e sempre, aparentemente, fará esse jogo. Solapa as regras para os seus próprios fins. Muitos outros indivíduos e grupos acabam não agindo assim. Mas se essas senadoras que agiram assim não tiverem nenhum tipo de sanção, então está dado incentivo para que cada vez mais pessoas ajam assim. E pessoas de outros partidos também. E vão lá, não, já que eles podem, por que nós não também? Vamos lá invadir o Senado, vamos lá ocupar o Senado, vamos impedir uma votação de ocorrer, uma discussão de ocorrer. E pronto, acabou o funcionamento de uma instituição brasileira e o mesmo vale para todas. Se a gente fomenta essa cultura, se o Brasil se torna
abertamente um país no qual esse tipo de obstrução, de bloqueio unilateral vale, então acabou qualquer possibilidade de organizar o país de uma forma minimamente eficiente. Tá? Vai ser sempre a vontade do mais forte, sempre aquele que consegue mobilizar mais gente para ir lá e fazer valer sua vontade por meio da força. Tá? Nesse caso aqui, com o oportunismo dela, né, eram mulheres, então teve esse constrangimento a mais para tirá-las em todo caso. Felizmente terminou já, mas é o princípio da coisa que está aí. A gente permite isso, a gente permite que um dia do Senado seja jogado no lixo porque alguns quiseram. Isso vai valer para todos? Se for valer para todos, tudo bem, é a nova regra, a gente vai ter um país que não funciona, assim, acabou. Não existe mais votação no Congresso do Brasil. Imagina aplicar isso para o Judiciário, para o Executivo, para as empresas, podemos fechar as portas e apagar a luz aí, que nem fizeram no Senado mesmo, fazer isso para o Brasil inteiro, porque é o que vai acontecer. Agora, se a gente acha que não, que essas coisas devem funcionar, que a gente quer ter instituições eficientes, então isso de forma alguma pode passar sem alguma sanção. Não estou defendendo que sejam presas, nada draconiano nem nada disso, mas algum tipo de sanção tem que ter. Isso não pode ser tolerado. Quebrar as regras, quebrar o funcionamento do Senado brasileiro não pode ser tolerado. Mas algumas pessoas ainda podem dizer, não, Joel, mas em alguns casos muito importantes a gente tem que fazer isso, a gente tem que quebrar com as instituições, a gente tem que ir contra as instituições, sei lá, no caso do nazismo e tudo. E na cabeça maluca de algumas pessoas, talvez reforma trabalhista e nazismo seja a mesma coisa. Ao que eu digo, olha só, se você quer ir contra as instituições do seu país, sim, às vezes pode ser justificado. Às vezes, se o Estado está fazendo algo tão tenebroso, tão monstruoso, sim, você tem o direito não, você tem até o dever de ter um ato contra. Mas daí você está contra o Estado brasileiro, você não está mais utilizando ele, você vai rejeitar, portanto, toda a legitimidade que ele dá. Você entra numa via revolucionária. E às vezes a revolução é justa, às vezes a revolução é válida, mas não é o que foi feito aqui. São pessoas que querem continuar sendo senadoras, querem continuar com as prerrogativas do funcionamento das instituições e da ordem, mas querem violar esse funcionamento e essa ordem quando é do interesse delas. Isso não tem a menor justificativa. Se elas dissessem, não, votando reforma trabalhista, eu acho indigno ser senadora desse país, estou fora. É um caminho legítimo, não vejo problema nenhum nisso. Equivocado, na minha opinião, mas legítimo. Não foi o que fizeram. Querem usar das prerrogativas quando convém e violá-las quando não convém. Tá? Se todos agirem assim, acabou o Brasil. Não podemos permitir que o Brasil acabe. Não podemos permitir que isso continue assim. E isso tá claro, é a essência do PT. O PT é isso, é violar as regras para os seus próprios fins, porque não, os trabalhadores, é o povo, os trabalhadores, o povo, até que tem 14 milhões de desempregados, até que a fome volta, porque realmente os interesses do partido e do governo falam mais alto. Tá? Um governo que cavou essa crise, criou tudo isso usando essa retórica das boas intenções. É uma retórica, cuidado, mas mesmo para você que acredita nessas boas intenções, mesmo você que tem essas boas intenções, saiba, se a gente permitir que todo mundo que tiver boas intenções quebre as regras, não existe mais regras. E daí nenhuma intenção boa vai ser capaz de ser minimamente consolidada no Brasil. Isso que aconteceu hoje é um escárnio com as nossas instituições e não pode ser tolerado.